Boa noite, eu sou Célia Ribeiro Alves, terapeuta. Também tenho a honra de ser professora do Teatro Terapêutico lá no Teatro Barracão em Cena, junto com a minha amiga Leia Albuquerque. Então, espero que todos sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para responder às suas questões. Que dúvida que você tem em relação ao teatro terapêutico? Vamos Boa ajustando noite, as câmeras. muito frio por aí? Muito frio, eu tô com uma manta aqui, né? As vantagens são essa, da gente poder ficar embrulhadinho numa manta, né? É verdade. Sejam todos bem-vindos, o pessoal está entrando, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ter um papo sobre o teatro terapêutico. E vocês já sabem, né? Quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade, nós vamos responder as Uhum. perguntas de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Leia, Boa noite para todo mundo. Oi, boa noite. Camila. Oi, pessoal. Diga. Então, enquanto o pessoal vai entrando e vai se animando a fazer perguntas, embora eu tenha umas perguntas aqui também que algumas pessoas me fizeram. Mas eu Certo. acho que é legal para começar a gente introduzir assim o teatro terapêutico como um todo, né? O que você Uhum. acha? É um projeto que você encabeçou, que você, dentro da sua experiência, viu a necessidade de ele existir, né? E tem Uhum. muita gente que conhece, mas tem muita gente que ainda não conhece tão bem. Então, eu gostaria assim de dar um olhar geral assim do teatro terapêutico, aí depois a gente vai trabalhando pergunta por pergunta. O que você acha? Ah, pode ser. Então é assim, olha, gente, eu comecei o teatro terapêutico em 2013 por uma necessidade que eu senti, que eu era professora de formação de ator no Teatro Barracão em Cena, e estava chegando tendo uma demanda muito grande de pessoas que queriam fazer teatro, mas não queriam ser atores. Queriam fazer teatro para perder a timidez, para arranjar namorado, para fazer amigos, para conversar com o vizinho, enfim, por vários motivos, para perder um pouco da ansiedade, né? Daí eles iam na formação de ator, que os psicólogos e médicos indicavam, e daí era muito difícil para mim como terapeuta, porque eu tinha que reprovar eles, né? Porque eles não, nem queriam ser atores e não se dedicavam, porque, gente, para ser ator, a gente tem que estudar muito e ralar Muito, muito, tá? É uma verdade. profissão que a gente é suar a camisa. E mas foi aumentando a demanda. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que acolher esse povo, mas não posso, como professora de formação de uma profissão. Aí foi quando surgiu a ideia do teatro terapêutico. Para mim foi muito legal, porque eu juntei as minhas duas profissões como terapeuta e como atriz, né, e professora de teatro para formar esse grupo. Então, em 2013, nós começamos com 5 alunos e este ano de 2020, este ano atípico, nós já estávamos com 6 turmas, né? Bem felizes. Verdade. Então, esse foi um dos motivos, o aumento da clientela, o pedido das pessoas para fazer esse tipo de trabalho, sabe? Legal. Então, foi isso, Leia, gente. boa noite a todos. Boa noite, a Márcia acabou Oi, de entrar, Márcia. mas um monte de gente passou aí para dar boa noite. É, Tem alguém que é seu aluno aqui que perguntou, que eu não consegui anotar o nome, mas perguntou quando que as aulas voltam, né? Essa ah, pergunta que não quer calar, não é, Leia? Então, olha, gente, a gente quer voltar o quanto antes, né, Leia? A gente está pronta para voltar, mas a gente depende, né, que as autoridades, né, nos permitam que o teatro seja aberto e todas essas uhum. questões legais, burocráticas, não é isso, Leia? É isso. É assim, olha, gente, não tem como eu responder isso para vocês. Como nós estamos seguindo todo um calendário do MEC, né? A gente está tendo todo um cuidado. Então, sempre de 15 em 15 dias, a gente está preparado para voltar. Nós estamos o tempo todo, mas a gente depende de uma ordem, né? Tem aí a pandemia que está colocando, né, várias coisas, claro, né, em benefício de todos. Então, olha, a previsão é para voltar agora em setembro. Mas tudo depende do calendário. Se eles falarem ainda não, ainda não. A gente vai estender um pouquinho mais. A gente está torcendo. Eu estou louca para voltar, gente, só para vocês saberem, É tá? verdade. Essa pandemia Estamos, acho que né, já deu Leia? também, né? A gente não vê a hora, né, de estar com as pessoas e de voltar esse trabalho que é tão legal. E a importância de estar junto, né? Porque é um trabalho que você precisa estar junto. Por isso o cuidado, né, gente? Às vezes as pessoas falam, ah, mas tanta coisa voltou. Mas é que o nosso trabalho é um trabalho
Que claro que quando a gente voltar, a gente vai tomar todas as precauções, vai fazer dentro da lei, tudo que a lei fala, não, tem que ser assim, nós vamos fazer. Por quê? É importante seguir as regras, né? Para o bem de todos, né? Não adianta a gente querer voltar com pressa e não cuidar das pessoas, né? Até porque o É, terapêutico é cuidado, né, Leia? é o tempo todo cuidado. E eu acho que a gente tem que pensar nisso. Não é só cuidar de mim, né? Não é a professora Leia, a professora Célia que está com medo, né? Eu estou com medo mesmo, né? Não nego para ninguém. Mas não é só isso. É o cuidar do outro. É a famosa empatia que as pessoas falam tanto que a gente tem que ter. E é isso. Então, se eu não tivesse medo nenhum, eu iria cuidar do outro do mesmo jeito, porque eu tenho que respeitar, né? Todas as normas, todos os cuidados. Principalmente porque eu não sei como que cura isso, né? Enquanto não tiver, os cientistas estão aí, sabe, suando a camisa. É Então, verdade. enquanto a gente não sabe, a gente tem que respeitar. Então, é isso, Sim. tá, gente? Muito bom, Leia. Então, assim, eu vou começar com algumas perguntas, enquanto o pessoal está um pouco tímido, que já me fizeram outras vezes, e eu acho que sempre é uma dúvida que as pessoas têm, né? Então, eu quero que antes de eu começar isso, você fale um pouquinho da sua formação, do o que te habilita a ser uma professora de teatro terapêutico. Que aí depois eu conto um pouquinho também das minhas experiências. Maravilha? Maravilha. Então é o seguinte, gente, para vocês me conhecerem um pouquinho, eu comecei a fazer teatro quando eu tinha 14 anos de idade lá em Londrina, tá? Isso no século passado, né? Como eu brinco com os meus alunos. É, e aí, enfim, foi uma formação e cresci, foi lá, enfim. Aí um dia, um belo dia, isso em 90 e não sei o quê, teve uma mudança na lei da saúde mental, aonde tinha que tirar os hospitais de internação, que hoje não temos mais, para se transformar em hospital dia, que o paciente ficava durante o dia e ia para casa à noite. E uma das normativas desta lei era que tinha que ter oficinas de artes. Aí um dia eu estou na minha casa, uma pessoa vai lá, eu morava nessa época em Presidente Prudente, a pessoa foi lá, já me conhecia do palco, sabia que eu dava curso em Presidente Prudente, chamou e falou assim, escuta, nós estamos precisando de uma artista para trabalhar no hospital psiquiátrico. Eu quase desmaiei, eu falei, pronto, descobriram que eu sou louca, né? Aí, e eu tive toda uma relutância, assim, porque eu tenho todo um problema com hospital, com cheiro, eu passo mal, e falei para isso para a pessoa, ela falou, não, mas hospital dia é como se fosse uma clínica, eu não tinha noção do que era isso, né, gente? Aí eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu vou lá, se eu não desmaiar, né, e não passar mal, eu posso ficar. E fui. Aí fui, andei, realmente, não era quase uma clínica, aquela coisa toda, e aí eu resolvi fazer uma oficina com os doentes mentais, né? Na minha simplicidade, todo mundo meio louco, né? E eu amei, gente, amei, porque eu como atriz, eu olhava uma verdade neles que, nossa, me encantou. Eu falei assim, meu Deus, é isso que eu tenho que aprender com eles, na verdade, né? E aí eu aceitei, né, esse desafio, e é claro, eu estava com uma equipe maravilhosa, médicos, psicólogos, enfermeiros, uma equipe maravilhosa, que tiveram uma paciência enorme comigo, porque eu não sabia a diferença entre um psicótico e um neurótico, para mim era tudo igual. Então, eles me deram aula, eles me capacitaram, me prepararam para trabalhar. Então, foi aí que entrou na minha vida a área terapêutica, né? E eu fui achando muito legal poder ajudar as pessoas com a minha arte. Eu falei assim, nossa, o teatro vai muito além daquilo que eu imaginava, né? Então, a minha formação, eu sou formada em artes, tá? Eu tenho especialização em dependência química, que trabalhei muito tempo com dependentes químicos, né? Eu tenho formação em saúde mental, arte terapia, né? E trocentos cursos de teatro que eu fiz no decorrer desses meus mais de 40 anos de palco. Então, e vários, eu sou reikiana, né? Eu sou terapeuta floral de bar, do floral de bar, enfim, eu tenho vários trabalhos, né? De terapia hoje, porque é a minha profissão também. E então eu tenho duas profissões que eu amo muito, que é ser atriz, professora de teatro, diretora, enfim, e ser terapeuta, né? E sempre estou trabalhando com a arte, mesmo no meu consultório, eu tenho um consultório, mesmo no meu consultório eu trabalho com a arte, envolvo arte, reiki e florais,
e a terapia tradicional, enfim, tudo para poder ajudar as pessoas, acolher as pessoas. Legal, muito bom, Leia. É legal, né? Porque o teatro terapêutico precisa dessas duas habilidades, né? A pessoa precisa estar habilitada nessas duas áreas, que é a área terapêutica e a área Uhum. teatral, né? Então, isso é importante ficar claro, né? Que tanto eu quanto a Leia somos habilitadas como terapeutas, somos terapeutas e somos atrizes e trabalhamos, né? Somos profissionais do teatro, né? Isso é muito importante também. Eu Desculpa te cortar. Não, imagina, imagina, é assim mesmo, é um delayzinho que tem, fique tranquila. Só queria avisar, quem quiser fazer pergunta, não faça pergunta muito longa, porque senão aqui a gente não consegue ler, passa muito rápido. Então pode fazer várias, mesmo para escrever alguma coisa, escreve não tão longo, que aí a gente consegue visualizar melhor, tá bom? Obrigada. Então, mas como a Leia estava falando, né? Bom, eu sou atriz de formação, e aí, depois de trabalhar como atriz, aí eu fui trabalhar com publicidade, com cinema, com TV, enfim, fez várias coisas. E aí, no meio desse caminho, eu fui fazer um curso de parapsicologia, que é uma formação da Universidade Espírita. E aí eu fiz esse curso e me abriu um universo das terapias, né? Que não fechou mais, porque quando a gente entra na terapia, que nem o teatro, a gente não para nunca mais de estudar, né, Leia? Sim, E com aí comecei a certeza. estudar muitas coisas. E é interessante que eu tinha um dilema, assim, porque como eu tinha a arte fazia parte de mim, o audiovisual como um todo, né, várias artes, né, eu tinha coisa da terapia que eu amava muito e eu ficava brigando, né, com essas coisas. Até que eu conheci o teatro terapêutico e aí fez tudo muito sentido na minha vida, né? Mas, para eu entrar no teatro terapêutico, eu passei por como que a gente pode dizer, uma Um experiência de seis estágio. meses, um estágio Estágio. com a Leia, que foi incrível, né? E eu vi todo aquele universo se abrindo na minha frente, assim, e eu entendi, né, por que eu estudei tantas coisas diferentes, e aí cheguei nesse ponto, junto com a Leia e tal. Então, eu acho que isso é muito legal no teatro terapêutico, né? Que a gente junta Uhum. duas áreas que conversam tão bem, né, Leia? Sabe, as pessoas sempre me perguntam assim, algumas pessoas ligam para mim, puxa, eu queria poder assistir uma aula, algumas pessoas que gostam de psicologia e têm formação, tá se formando na faculdade de teatro agora, ou o oposto, algumas pessoas que são psicólogos, mas querem fazer um curso rápido de teatro e têm interesse nessa área. Gente, é tão difícil, eles perguntam, o que a gente tem que fazer? Pode assistir? Eu falei, não pode, porque é terapia, vamos respeitar o grupo, que realmente o teatro terapêutico, no primeiro momento, é terapia do grupo mesmo, para poder tratar as pessoas, e num segundo momento, a gente trabalha com técnicas de teatro para ser facilitadora do problema deles. Então, assim, gente, quando eu bolei esse curso, e levei um tempo antes da série entrar, trabalhei sozinho um tempo para estruturar esta técnica, para mim ficou muito claro. Primeira pessoa, para trabalhar com teatro terapêutico, ela tem que ter experiência, não é formação, gente. Tem que ter experiência nas duas áreas, porque eu posso ser formada nas duas e não ter experiência nenhuma. Então, por exemplo, a Célia, quando eu convidei, eu sabia que ela já trabalhava com pacientes, né? Eu sabia que ela já tinha essa experiência e como atriz, nós duas já trabalhamos juntas algumas vezes, então eu também conheci o lado dela artístico. Então, por quê? Porque não é só terapia e não é só teatro. Então, eu tenho que ter Uhum. uma experiência para poder, né, ouvir, ter uma escuta para poder trabalhar aquelas pessoas que estão ali pedindo ajuda e também entender muito do teatro, porque eu vou montar um espetáculo com eles, que no final sempre a gente conduz para um espetáculo e saber qual é o exercício que eu posso dar, porque nem todos os exercícios de teatro eles vão poder fazer. Então, qual o exercício que a gente pode trabalhar, Legal. Leia, tem uma pergunta né? aqui deixa eu Fala. ver se eu consigo ler o nome da pessoa. É a Luana. Ela falou que ela ama teatro e não quer parar de fazer teatro. Será que o teatro Ótimo. terapêutico se encaixa nesse caso? Tá. Mas assim, Luana, você gostaria de fazer teatro terapêutico porque você tem uma questão, você tem uma dificuldade de enfrentamento com o público, você tem fobia, porque tem gente que ama teatro, mas fala assim, Deus me livre de ter que falar em público.
né? Deus me livre, ai que medo, ai que vergonha, eu não consigo nem falar com as minhas amigas como é que eu vou fazer teatro. Então, porque existe essa diferença. E tem gente também, que pode ser teu caso, que começa no teatro terapêutico para Ela entender o que é o complementou universo do aqui, teatro. Leia. Oi? Ela complementou, ela falou que vai prestar vestibular no ano que vem e vai ser um ano muito estressante. Então, ela Ah, complementou a pergunta, daí faz mais sentido, eu acho, né? faz O que que mais você acha? sentido isso. Então, é isso, eu acho que é para isso. Então, vamos aliviar, deixar nossas cargas mais leve, e aí, com certeza, o teatro terapêutico é indicado para você. Né? Porque tem Muito gente que também legal. começa no terapêutico e vai para a formação de ator, né, Célia? Né? É Temos. verdade, muitos, né? E eu queria, a gente já vai continuar com as perguntas, contar para vocês assim, vocês querem saber mais, coisas técnicas, né, burocráticas, e ficar atentos à data certinha que vai voltar, eu vou passar dois contatos que são bem importantes para isso. Um é Cursos em Cena, cursos com S, em cena, @gmail.com, que a nossa equipe maravilhosa do teatro vai te contar tudo que precisa saber, ou o telefone, né, que é por WhatsApp é 41 99172 5517. Vou repetir, 41 99172 5517. Lá também você pode perguntar outras coisas. O Ed, querido, tudo bom, Ed? Ele disse que ele fez o teatro terapêutico e começou a fazer a formação de ator, quer dizer, deu passo, né, Ed? Então, Muito legal, passo também, parabéns. Ed. Saudades de você, Ed. E olha, Muito o bem. Ed que foi meu aluno terapêutico, depois foi para a formação de ator. No teatro terapêutico tem essas vantagens que algumas vezes eu chamava ele para participar dos espetáculos das outras turmas do terapêutico, né? Tem É algumas pessoas que eu verdade, é verdade. convido e ele fica super feliz hoje, já casado, linha bebê, não dá muito tempo, mas pelo menos ele pode ir lá fazer teatro um pouquinho lá com a gente, ajudar, né? Então tem essas coisas, gente, né? As pessoas passam a nos ajudar, né, Célia? É, nossos alunos agregados, né? Que a gente sempre chama, né? Tem Hello? alguns que acabam Deu uma voltando, né? travada aí. Mas tem uma outra pergunta aqui que várias Hum. pessoas me fazem, né? Que é assim, quais são as técnicas que são usadas? Assim, o que a gente faz no teatro terapêutico? Que tipo de coisa que você vai pedir para fazer? Então, gente, dentro das técnicas que a gente usa, que eu uso do teatro, né? Então, eu uso as técnicas de desinibição, a gente usa várias técnicas, né? Primeiro tem projeção de voz, postura, aprender a andar no palco, porque assim as pessoas acham que o ator ele nasce pronto, e ele não nasce não, tá, gente? Eu sempre falo, o ator ele pode nascer com talento, ok? Mas ele precisa aprender técnicas, porque eu tenho que falar, projetar minha voz para uma plateia, eu tenho que saber ficar em uma luz, tenho que saber me posicionar no palco. Então, além de tudo isso, né, todas essas técnicas para enfrentar uma plateia, tem as técnicas de exercícios de improvisação, para eu aprender a perder o medo do ridículo, o medo de me expor, o medo de brincar. Então, são vários exercícios que eu uso, da Viola Spolin, do Boal. Para quem não está, né, familiarizado com teatro, são nomes bem desconhecidos, mas são autores de teatro com técnicas para a gente Importantes, usar, que a né? gente usa na formação de ator. Então, eu vou usando exercício deles para as pessoas, como alguns falam, a gente está destravando, para destravar. Mas, na É verdade. verdade, é para aprender a brincar sem julgamento. Né? Porque o que mais as pessoas fazem é julgar mesmo. Né? A gente tem um ego enorme que Uhum. fica lá, eu não sei fazer, eu não vou fazer porque eu não sei, eu tenho medo. E a criança, ela não pensa isso, ela fala, eu vou lá brincar. Então, a gente ensina também a gente mandar o nosso ego ficar quieto e falar, faz. Depois a gente vê o que acontece, né? Porque a Exato. arte do autor é a arte da repetição. Então, não importa quantas vezes eu vou fazer, até que eu goste. Não é que está certo e errado. É até que eu Uhum. goste, ou que o diretor gosta, enfim, né? Porque e daí não tem, o bacana é que não tem julgamento. Então, uma das técnicas é fazer com que as pessoas parem de ficar julgando o tempo todo o que elas estão fazendo, se elas são capazes ou não. Tá? Não sei se eu respondi. Respondi?
Super. Respondeu. A Júlia falando aqui que é mexer o quadril, né, Júlia? Ela ainda lembra. Tem que rebolar, minha gente. Vamos falar o português, claro. Tem. Nossas turmas todas têm que rebolar em todos os sentidos, né, Júlia? Tem que rebolar. Se não soltar, por quê? Mexer o quadril, né? Quem não é nosso aluno talvez não saiba muito o que ele está falando. Mas o que acontece? Às vezes a gente trava em algumas partes do corpo, né? E o ator, o corpo dele é a ferramenta, né? Não é só o É. cérebro, é o corpo. Uhum. Então, muitas vezes a gente trava no quadril. É muito comum isso acontecer, né, Leia? Jogar uma É. tensão no quadril e não saber mexer. E não é só homem, não. Muita É, mulher, né? exatamente, porque o que que o ator faz? Porque eu falei, não é só ter talento, né? O ator ele tem que aprender a descobrir o seu corpo, deixar esse corpo disponível para trabalhar, disponível para o papel. Então a gente tem muito exercício físico, alongamento, né? Quem faz formação de ator é muito mais puxado, tem uma resistência, uma exigência maior. No terapêutico eu pego bem mais leve, só um contato com o corpo, para entender aonde está o nosso campo energético no nosso corpo, para a gente aprender a liberar e não ter medo de gritar, de correr, de rebolar, né, Júlia? Então, isso tudo é um aquecimento do corpo para estar disponível para fazer um trabalho, porque senão a gente fica gelado, fica travadinho. Né? Sabe quando a gente acorda de manhã e não dá aquela espreguiçada? Parece que está tudo meio fora de lugar, assim. Então, é um É. dos motivos. O ator, ele aquece sempre, tá, gente? E Nenhum é ator entra interessante. em cena sem aquecimento. É interessante, né, Léa, que muita gente pensa assim, que para ser ator a pessoa tem que ser assim ou assado, tem que ter um corpo assim ou assado, tem que ser magro, ou tem que ser isso, tem aquilo. Não, para ser ator precisa ter um corpo. E é esse corpo que a gente vai trabalhar. Não existe o corpo ideal, né? O ideal é ter um corpo. Você tendo um corpo, a gente vai trabalhar juntos, né? Não tem um corpo ideal para o teatro, né? O ideal no teatro é ter um corpo e a gente vai trabalhar com esse corpo. E os É. relatos são esses, né? De como as pessoas percebem como elas vão soltando o corpo e o corpo começa a já ter outro jeito, né? De lidar com Uhum. esse corpo, né? É sobre os desafios, né? Desafio todo mundo tem. No teatro terapêutico não é diferente. Você quer contar um pouquinho para nós sobre o que é o Ó, desafio? então, gente, eu acho que levantar de manhã já é um desafio. Em época de pandemia, então, é um desafio toda hora, né? Mas De assim, frio também, né, Leia? aham. Então, o que que eu sempre trabalho com as pessoas, né? E eu sempre proponho um desafio para elas durante a semana. Então, vou dar um exemplo. Tem gente que não consegue, mora anos no prédio, é tão tímido, que não consegue dizer bom dia para o porteiro, ou bom dia para o vizinho, porque não tem coragem. Então, assim, o que que é esse desafio? É se propor a fazer um movimento, é se propor a sair do lugar. Então, no primeiro momento, vai ser só um bom dia. E daí, com o tempo, as pessoas já estão batendo papo, sabe? Porque o que que acontece? As pessoas têm muito medo do julgamento do outro. Meu Deus, e se ele perguntar o que eu fiz e eu não faço nada na vida, eu não sou ninguém, eu não vou ter o que falar. Então, primeiro a gente tem que parar de pensar tudo isso e tem que deixar a conversa fluir. O que acontece muito no terapêutico, as pessoas falam assim, eu não falo quando eu estou numa festa ou numa lanchonete, não sei o quê, porque eu não sei o que falar. Aí eu fico pensando, eu não vou entrar nesse assunto, porque eles vão achar que eu sou burro, que eu não entendi. E aí, enquanto ele está pensando isso, já mudou o assunto, né? Aí então, ele já não respondeu aquele, já Tremendo. mudou o assunto e já ficou em silêncio. Então, eles falam, como que a gente faz? Eu falo assim, para de se programar. Então, para eu responder, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir e responder. Se eu, enquanto alguém está falando, eu estou pensando em outra coisa, com certeza eu não estou ouvindo, não estou prestando atenção e realmente eu não vou saber responder. Então, a gente só tem que saber o que a Célia me pergunta, eu respondo, mas eu tenho que escutar. E é mais fácil. Então, os desafios é esse, parar com esse julgamento. As pessoas vêm muito carregadas de julgamentos, né? No teatro terapêutico. Porque eu não consigo, eu não sei, o outro é mais bonito, eu sou feio, o outro fala bem, eu não Uhum. falo, o outro tem um monte de amigos, eu não. E aí coloca, pega uma. Eu sempre falo assim, pega uma corrente e sai arrastando, né? Então, o que que é esse É bem famoso isso.
Esse famoso desafio, a gente em grupo vai trabalhando as pessoas, não sou eu que proponho, não, eles que se propõem um desafio e eles tentam superar. Às vezes consegue, às vezes não consegue e está tudo certo. Eu acho que cada um no seu tempo, né? O bacana do trabalho em grupo, da terapia em grupo, que eu acho, é que o grupo se ajuda muito. Cada vez que Muito, um isso é dá um muito legal. passo, um passinho, o grupo vibra, o grupo aplaude, e isso é muito legal, né? E todos E eles o são, grupo são começa a iguais. perceber, né? O grupo Uhum, começa a perceber quando o outro conseguiu dar aquele passo que antes, no primeiro dia de aula, não conseguia nem falar oi, né? Isso é muito exato. bacana de ver. É Eles muito ficam bacana. torcendo um pelo outro. E aí eles saem do processo de julgamento de si Uhum. mesmo e dos outros e entram nesse processo de apoio de si mesmo e dos outros, né? O Então essa bacana egrégora que forma é boa. o legal deste trabalho, e todo trabalho em grupo, quando a gente faz terapia em grupo, é que as pessoas, quando chegam lá, elas chegam sempre assim: olha, eu sou a única pessoa na face da Terra que não consigo falar em público. Eu sou a única pessoa da face da Terra que eu não consigo me enturmar, não tenho tantos amigos. E ela se acha única. Daí, quando ela chega lá no terapêutico, a nossa turma é para no máximo 15 pessoas, pelo menos ela encontra 15 iguais. E daí eu falo assim, tá vendo que você não foi escolhida por Deus para ser assim, né? Tem várias pessoas Tem outro. iguais a você. Então, essa identificação já quebra, né? Todo um julgamento, e aí onde as pessoas começam a ficar disponível para mudar, porque elas percebem que elas não são as únicas que têm essa dificuldade, né? Então, tem mais pessoas e ela também estimula a ajudar o outro, não é só ser ajudada, mas também posso ajudar. Então, essa é uma das coisas bem legais, assim, que é o desafio deles, que eles propõem, eu não proponho nada, né? Porque a terapia deles não é minha, por mais que a gente o tempo todo aprende com eles, tá, gente? É verdade. Ó, o Ed falou uma coisa legal. Descobrimos que não estamos sozinhos, que não é exclusividade, né, Ed? É isso aí. É, É é isso que mesmo. às vezes a dificuldade que eu tenho, meu colega do lado ali também tem. Então vamos se ajudar para que nós Uhum. dois conseguimos, né, possamos dar esse passo. Mas tem uma pergunta aqui que também já me fizeram e eu anotei que qual é a idade? Qual a idade que pode fazer teatro terapêutico? Olha, eu trabalho, tá, com adultos, gente. Eu acredito que para fazer teatro terapêutico pode ser qualquer idade, mas no meu curso, na minha técnica, Leia, eu trabalho com adultos de 18 a 150 anos, tá? Ainda não chegou com 150 anos, mas, ó, né? Até porque a Tá aberto, professora né? já tá beirando ali, né? Então, Ah, para com isso. mas a Célia, né? Ela É, trabalha com eu, adolescentes também. 12, né? Até 17. Então, assim, a gente tem duas clientelas. Então, a gente só não trabalha com criança. E vou explicar para vocês porque eu não trabalho com criança. Não é porque eu não gosto de criança, não, tá, gente? É porque precisa de uma estrutura, tá? E eu trabalho dentro de um teatro, não trabalho dentro de uma clínica. Então, não trabalho dentro de uma escola preparada para criança, né? Então, Sim, precisa de uma outra estrutura, o qual eu não vou pedir para o teatro fazer uma reforma lá para eu trabalhar com essas crianças. E precisa também de uma formação para trabalhar com criança. Eu não tenho. Quer dizer, exatamente. É eu já trabalhei durante importante. muitos anos com criança e adolescente, com dependência química, mas era algo muito específico dentro de uma clientela com problemas de drogadição, tá? É difícil. Então, mas era uma clínica, era diferente, tinha toda uma Sim. estrutura, né? Tinha médico, psicólogo, enfermeiro, tinha uma série de coisas. Então, essa é uma das formas. Mas os adolescentes, a Célia pode falar um pouquinho como é que funciona, né, com os adolescentes, que essa bola eu passei para ela. Exatamente. Então, assim, só para as pessoas saberem que o chá terapêutico é para adolescentes de 12 anos até 17 anos, né? A partir dos 18 entra nas turmas adulto, tanto minha quanto da Leia, que eu também trabalho com os adultos, né? E os adolescentes, é importante, assim, todos podem participar, mas que eles queiram, né? Porque o que acontece muitas vezes? Os pais querem que eles façam, mas eles não querem.
né? A gente sabe que adolescente tende a não querer muitas coisas, né? Então muitos chegam lá meio emburrados e depois se soltam e adoram, né? Mas é importante ter essa conversa. Por isso que para trabalhar com adolescente, eles vão lá junto com os pais para a gente fazer uma entrevista, para a gente conversar, para a gente ver como que tá a relação, porque às vezes ele tá forçado e aí ele não vai fazer nada, né? Tudo bem. Aconteceu já casos de uns que ficaram uma aula, duas, três ali sentados sem fazer nada e depois na quarta aula se soltaram e foram embora. Cada um é um. Mas é importante a gente ter essa conversa, né? Trocar, porque adolescente, como criança, eles têm que ter querer estar ali com aquela pessoa. No caso, eles têm que ter uma relação de querer estar ali, no caso comigo, que sou a professora e tudo mais. Então é legal a gente conversar primeiro. Então é bem importante, né? Mas todos são bem-vindos. De 12 a 150 anos, né, Leia? Pode 150. chegar lá. 151 eu não aceito, tá? 151 não dá. 150. 150 pode bater lá que nós temos um espaço para você. E todos são bem-vindos. E aí volta aquela ideia, né? Ah, mas já passou a minha época. Eu já ouvi isso, né? Já passou a minha época. O que é passar a época, né? A partir do momento que a gente tá vivo. Se para fazer teatro terapêutico precisa ter um corpo, basta você estar vivo e ter um corpo que tá tudo certo, né? Eu ter um corpo vivo. Que eu acho muito ruim quando as pessoas falam assim, ah, professora, na sua época, eu falei assim, que época louca, eu estou vivendo agora? Eu estou na mesma época. Essa é a minha época. Estamos aqui conversando. Então, eu acho que a gente tem que entender que quando a gente fala época, é agora, eu estou vivo agora. Sim. E não existe tempo para realizar desejos, gente. Eu preciso fazer um movimento. Olha, já teve experiência muito legal, assim, da filha ir fazer, né? E foi muito legal. E no outro semestre, a mãe ir fazer, porque era o grande sonho da mãe, né? E a vida seguiu em frente, ela foi fazer outras coisas, tem outra profissão, e ela foi realizar o sonho dela no palco. Então, algumas pessoas com mais de 40 anos, né, já foram lá realizar os seus sonhos de estar no palco, de fazer teatro, experimentar como é isso, né? Então, eu também já tive uma pessoa, uma amiga minha, né? 70 anos, que ela queria fazer teatro, e foi lindo, emocionante, porque ela estava com 70 anos contracenando com uma pessoa de 16 anos, 17. Então, gente, não tem uma idade, todos são aceitos, porque o teatro, eu preciso de todas as idades, né? Eu preciso de uma pessoa de 5 anos, e mais preciso de alguém de 100 anos, não importa. Tem que ter vontade, não existe, mas eu não sei, não, por isso que vai lá aprender. Porque acho que isso também é uma das coisas que a gente pode abordar. As pessoas têm muito medo de aprender o novo, né? Elas já dá medo, né? Saber fazer tudo. Mas eu não vou fazer esse exercício, não sei, mas eu sei que você não sabe. Então, vamos, né? Por isso que você está aqui, então vamos tentar fazer juntos, vamos aprender, né? Eu acho que essa é uma reflexão que eu sempre passo para eles. Vamos ser alunos, se está disponível para aprender. Que é mais fácil daí, né? E é uma pergunta também que eu tenho aqui na minha lista de perguntas, que é, preciso saber interpretar para ir para o teatro terapêutico? Né? É uma pergunta que as pessoas não sabem exatamente como que é isso, né? Então é importante você querer interpretar, né? Claro que as técnicas nós vamos passar para vocês. Vocês vão aprender a interpretar, vão ter toda a base, né, teatral, vai vir junto. Vai ter a parte terapêutica, mas vai ter as técnicas teatrais que você vai aprender a lidar. E você, mas eu não sei decorar texto, então eu não vou fazer. Não, nós vamos ensinar você a decorar um texto, a lidar com o texto, né, entender como funciona toda essa questão do texto. Não é isso, Leia? Exatamente, gente. As pessoas vão muito procurar o teatro, não só no teatro terapêutico, mas na formação, no básico, assim, que é o primeiro período do teatro de formação, que elas já acham que vão chegar no primeiro dia, a gente já vai dar um texto de teatro e elas vão decorar o texto e já vão para o palco. Por isso que eu falo assim, o trabalho do ator é um trabalho minucioso, gente. Então, antes de a gente entregar o texto para uma pessoa, olha, essa pessoa ela tem um longo caminho de técnicas para aprender. Então, o teatro terapêutico não é diferente, porque eu como atriz, diretora de teatro,
né? Professora de teatro. Imagina, eu não vou colocar um aluno no palco sem base nenhuma de teatro. Não é o meu perfil. Eu não vou jogar lá para as pessoas passarem vergonha. Então, as pessoas têm que saber andar no palco, falar, ficar numa luz, saber usar um figurino, entender toda essa base que o teatro nos dá para enfrentar uma plateia. Então, assim, nós temos aí no YouTube, né, Célia, um canal com teatro terapêutico, com vários espetáculos de teatro lindos, Sim. para vocês terem uma ideia como que se transforma, porque eu também não vou fazer um teatrinho qualquer, porque eu ainda falei, eu sou muito chata, quem me conhece como professora, não digo chata, sou exigente, né? Eu acho que tem Aí, que estar bonito, eu acho que teatro é claro. teatro. Teatro tem que ter luz, tem que ter brilho, tem que ter figurino, tem que ter, né? Tem que ter tudo isso. Então, quando eles vão para o eles vão para um espetáculo de teatro, né? Não é Sim. uma brincadeira de teatro. Você falando disso, vem uma outra pergunta que eu tenho aqui também, que é: eu tenho que usar maquiagem no teatro? Tudo depende Responde. da peça, sabe? Tudo depende. Se tiver que usar, então, como a série, a gente dá aula de maquiagem para palco, que é diferente da maquiagem que a gente vai na festa. Então, é muito engraçado que muitos anos falam, meu Deus, Lê, eu tô parecendo uma palhaça. Por quê? Porque a luz do palco é muito forte, gente. Então, o ator, ele faz um desenho no rosto dele. Para vocês terem uma ideia, quem aí não tem contato com o palco, né? Uma lâmpada daquela no palco lá tem 1.000 watts. A lâmpada da minha casa maior tem 150. Lá no Uhum. terapêutico, a gente pelo menos tem 20 mil watts, não, né? Porque a gente, pelo menos, eu sou exagerada, o Clever que Bastante sempre faz luz. que faz a luz pra gente, faz uma luz linda. E então, você imagina, aí imagina 20 mil watts no seu rosto, você fica sem rosto. Então a gente tem que desenhar olho, sobrancelha, boca, e é muito forte, não é? Ai, vamos passar um blush como eu vou na festa. Não. Mas daí Sim. eu falo para ele, confiem em mim, podem confiar em mim, que é a hora que vai ficar tudo lindo. Daí eles só acreditam, na verdade, eles só acreditam isso depois que vê o vídeo, né? Mas tudo bem, É né? verdade. E Então, tem a às vezes distância precisa e também às do vezes teatro, não. né? Tem a Oi? distância também, né, no teatro, né? Que as pessoas estão longe, né? Ninguém tá te vendo assim de pertinho, né? Tá te vendo de Exato. longe. Então a importância da maquiagem também é para ressaltar, para que a pessoa possa te ver. Senão ela vai ver só um branco da luz, né? Borrão. Então precisa, Vai ver assim, precisa ó. Eu tenho óculos, tô vendo um borrão. um borrão. Então é muito interessante, mas tem uma experiência que eu não posso deixar de falar, né? De uma aluna nossa que acabou a peça e os familiares falaram: eu não acredito que você conseguiu fazer tal pessoa passar um batom, porque eu É nunca tinha verdade. visto de batom e a família super feliz de ver que a Ex- pessoa venceu, né? E não que seja ninguém obrigado a usar batom, não é essa a questão, é a questão do se desafiar, né? De ver que eu posso fazer uma coisa diferente e que isso não vai, né? Eu não vou deixar de ser eu, né? Só estou aprendendo Exatamente. outras técnicas, outras É. formas, né, Leia? O desafio, gente, eu coloco muito porque o teatro nos desafia o tempo todo. Então, nós, como atores, por mais, daí você fala, Leia, deve ser fácil fazer, você tem lá 40 anos de palco. Bobagem, gente. Cada vez que eu pego um personagem, eu posso saber as técnicas. Mas esse personagem está no papel. Eu não sei se vai ficar legal, se não vai ficar legal. Eu não sei se a peça vai ficar boa ou não. Então, o que eu faço? Eu me desafio a criar aquele personagem, tirar do papel, montar um corpo, uma voz, uma emoção, que no final eu não sei se vai ficar legal ou não, mas eu vou me desafiar a fazer. Então, o ator, e daí quando está tudo pronto e a gente estreia, a gente entra no desafio da plateia gostar ou não. A gente pode amar, mas às vezes a plateia não gosta. Então, e nem todo mundo da plateia vai gostar mesmo, né? A gente já sabe disso. Então, assim, o ator, cada dia que ele entra em cena é um desafio. Por isso que o espetáculo nunca sai igual, porque é sempre uma plateia diferente. E pra gente, a gente fica com medo, com frio na barriga, com tudo, e a gente se desafia e vai lá e faz. É Então, verdade. o desafio é isso, é acordar de manhã e olhar e falar assim, ok, então tem uma vida inteira pela frente aqui hoje, o dia de hoje pela frente, né? Eu brinco hoje com alguns pacientes meus, eu falo assim, olha, essa pandemia veio mostrar pra gente o que é improvisar, porque É,
né? No início do ano, todo mundo cheio de planos, cheio de coisas. Ninguém imaginava que a gente poderia entrar numa pandemia e tivemos que aprender, estamos aprendendo com ela. Eu tive que aprender a dar aula online, né? Eu tive que aprender a Atender fazer online. atendimento dos meus pacientes online, reunião lá. E eu tive que aprender a fazer um monte de coisa, assim, eu e todo mundo, claro, né? Aprender a usar máscara, no início era horrível. Hoje, nossa, já faz parte do figurino, a máscara, né? Então, é um desafio, porque a Dia. vida é um desafio, né? E a gente nem percebe que é. Verdade. Eu quero lembrar aqui que quem quiser fazer alguma pergunta ainda dá tempo. Estamos indo quase para o final, mas ainda dá tempo. E outra coisa que eu quero deixar falar para vocês é que se vocês quiserem saber ainda mais informações, podem escrever um e-mail no cursosencena@gmail.com ou mandar um WhatsApp no telefone 41, que é de Curitiba, 991725517. Tá bom? Mas se ninguém quiser fazer perguntas, se tiver todo mundo muito tímido aí para fazer perguntas, Tá na hora de ir pro terapeuta, então. Se é muita tá, timidez para você pergunta, pois hein? é. Então, Léa, uma vez a gente deu uma entrevista, né, lá na rádio com a Maria Rafara, foi super legal. E ela chamou, né, fez a nossa chamada para a gente começar a falar que era um espaço para os tímidos. Sim. É para os tímidos, mas é muito mais, né? Eu acho que quando a gente faz uma divulgação, gente, é tão difícil dentro de uma terapia você fazer uma divulgação. Então, a gente faz uma divulgação para uma clientela maior. Então, a nossa clientela maior são pessoas que são muito tímidas, tá? Aqueles que realmente não conseguem fazer um amigo na escola, fazer uma pergunta para o professor, você entende? Mas, assim, claro que não é só isso. Nós temos pessoas no terapêutico que não são tímidos, mas têm fobia social, tá? Tem síndrome do pânico, tem ansiedade, enfim, são quadros leves. A gente trabalha com quadros leves dentro do teatro terapêutico, até porque, como eu falei para vocês, não é uma clínica. Então as pessoas às vezes ficam assim: "Ah, mas eu não sou tímida, eu não vou fazer". Mas como será que eu posso resolver essa minha ansiedade, essa crise de ansiedade, né? Então, o teatro também é para isso, os exercícios é para isso, porque a gente trabalha equilíbrio, respiração, trabalha tanta coisa junto com as técnicas, entender o que é essa ansiedade, o que é esse futuro, o que é esse passado, o que é esse presente. Então, assim, eu já recebi pessoas com depressão muito forte, né? Já tive alunos terapêuticos que entrou depois, mas tinha ficado um mês em depressão profunda, em casa, sem sair do quarto, e hoje está na formação de ator, né? Ficou lá algum tempo e está na formação de ator. Então, não tenham medo de se colocar, porque ninguém é obrigado a ficar lá, se não gostar também. Só sair, tá, gente? E as pessoas falam assim: "Ai, mas se não gostar, sai". Porque terapia tem que ter empatia, tem que ter uma série de coisas também, né? Não é só chegar lá, confiar na pessoa, onde eu vou contar um pouco da minha vida, né, do que me angustia, assim. Então, assim, e nós temos uma clientela no teatro terapêutico, vários quadros, começou com uma, mas tem vários quadros, assim, sabe? Hoje, como eu disse, quadros leves, porque também nos procuram pessoas com esquizofrenia, né, com outros quadros mais graves, mas aí eu encaminho, tá? Porque não tem como atender num espaço onde não é preparado para isso. Então, mas eu converso sempre com as pessoas, eu e a Célia sempre a gente faz uma entrevista, conversa e encaminha as pessoas. A gente não deixa de acolher, ouvir, né? Então, eu lembro que eu teve uma mãe que foi me procurar, porque em Londrina eu tinha um grupo com esquizofrênicos e ela mudou para Curitiba, ela viu meu nome e falou: "Ai, a Leia", eu falei assim, só que eu falei assim, eu não vou poder atender, porque a filha dela eu atendi com esquizofrenia lá em Londrina, né? Que era uma clínica. Aqui é uma escola de teatro, então existe uma diferença e a gente é responsável, não vai colocar as pessoas em risco, né? Muito bem. Outra pergunta também que sempre fazem, né? Eu sou obrigado a apresentar lá na peça no final do semestre? É sempre uma angústia, né? Porque no primeiro dia de aula, né, Léia, que eles
sabe que vão ter a peça no final do semestre, eles já estão sofrendo no primeiro dia. Sem aprender nada, eles já estão sofrendo. E eu quero que a Leia responda, mas antes dela responder, é importante entender que tem uma caminhada, né? Que ninguém vai jogar no primeiro dia de aula ninguém no palco, né, Leia? Mas conta mais pro pessoal. Por isso que eu falei assim, as pessoas chegam com tanto medo que elas acham que no primeiro dia eu já vou dar um texto para elas, um personagem, e já vão fazer teatro. Não é assim, gente. A gente tem, por isso que eu falo, tem que preparar as pessoas para o palco. E não pense que é só os alunos, não. Os atores profissionais, a gente fica um mês dentro de uma sala de ensaio, preparando corpo, voz, caminhada, vários exercícios. Olha, o meu gato está entrando aqui debaixo do cobertor, sabe, gente? Eu estou com um cobertor aqui. Não é bobo nem nada, a menininha tá aqui do lado também. Só respondendo, gente, não é. Não é. Então, ninguém tem... É terapia, ninguém tem obrigação de nada. O bacana é que todo mundo quer. No final, as pessoas... No primeiro dia, ninguém quer que está com medo, e no último dia, todo mundo quer. Né? Porque tem a caminhada. Mas mesmo assim, se chegar e não estiver preparado, tá tudo bem também. Porque o teatro tem tanta coisa para a gente fazer. Vocês podem ajudar no figurino, vocês podem ajudar na sonoplastia. No texto, O teatro tem uma equipe imensa atrás do palco para ajudar os atores. Espera só um pouquinho, gente. Pode cuidar do gatinho. E isso já aconteceu, né? Algumas vezes eles queriam fazer e entraram e fizeram, outros não queriam, e daí no meio do caminho mudou de ideia e quis também, né? Ou pessoas que às vezes chegou perto, deu um pouco de ansiedade, ela falou assim, não, nesse momento ainda não consigo, mas eu quero ajudar no que for necessário. Então, você vai aprender sobre teatro, você vai aprender, porque teatro não é só estar no palco, né? Estar no palco é muito bacana, é muito importante, né? Precisa de muitas técnicas, mas faz parte de um grande trabalho, com muitas pessoas. Então, quem fizer o teatro terapêutico vai entender um pouco essa dinâmica, né? E isso eu acho que é muito rico, né? Vai entender como funciona o teatro, como que o ator se prepara, e fora o ator, toda uma equipe que a gente tem. Olha, eu tenho o prazer de estar trabalhando lá no teatro terapêutico, eu e a Célia, que a gente tem uma equipe maravilhosa na secretaria, na bilheteria, na iluminação. A Mevelin e o Jussi que são os donos do Teatro Barracão, são duas pessoas maravilhosas, de uma generosidade incrível, principalmente por acolher esse trabalho. Então, assim, a gente tem uma equipe muito bem estruturada lá, uma equipe, um figurino incrível, que né, vamos usar um figurino? Temos um figurino incrível, temos um palco à nossa disposição, mas, gente, não sou eu que cuido do palco, nem a Célia, nós não cuidamos do figurino, existe uma equipe que cuida com muito carinho, porque o Juscelino e a Meve conseguiram construir esse momento de carinho nesse espaço para acolher não só os alunos, como o pessoal do terapêutico também, né? E eles não trabalham com diferença. É uma equipe com muita sensibilidade, né, Leia? Porque um trabalho desse só pode acontecer num local que existem pessoas sensíveis. E claro que a arte pede sensibilidade, mas eu acho que para lidar com o terapêutico precisa de uma sensibilidade a mais. Então, quando eles percebem alguma coisa diferente, a própria equipe já vem buscar a gente para a gente ajudar e junto, né, chegar num acordo e organizar o que precisa. Mas toda a equipe tem essa sensibilidade. Então, é um prazer estar no teatro, lá no Barracão em Cena, né, fazendo teatro terapêutico, porque eu acho que todo mundo, essa troca existe dentro do teatro com as pessoas que trabalham lá, né? A moça que fica ali na cantina, enfim, todo mundo está preparado para receber o público, né, do terapêutico. Isso é muito legal. Porque, assim, lá no Teatro Barracão, todos os professores da formação são artistas, são atores, né, de formação. Muita gente da secretaria são atores. Os donos do teatro, o Juscelino e a Meble, são atores também, né? Então, assim, essa sensibilidade que a Célia fala é muito importante, porque eles estão entendendo como está acontecendo o processo e o carinho, e entende a dificuldade que o aluno tem ou que não tem, e por isso que não existe diferença entre o terapêutico ou a formação, porque são todos artistas, né? Tem que ter essa generosidade, a arte é generosa. Então, eu acho que também tem essa generosidade que circula o tempo todo, lá, um respeito muito grande
pela arte, pelas pessoas, pelos alunos, pelos professores. Então, as pessoas se sentem muito bem acolhidas lá. Eu, pelo menos, estou lá há mais, acho que 10 anos, sei lá, acho isso, né? E me sinto super acolhida naquele espaço, e vejo, assim, acompanhei todo o crescimento do Teatro Barracão e entendo o porquê. Por causa dessa responsabilidade com a arte, né? E agora, a responsabilidade que eles têm carinhosamente com o teatro terapêutico, que eles falam assim, que legal que a nossa arte também pode ajudar. Eles tiveram a sensibilidade de entender isso, né? Sabe Isso é fantástico. Pode falar. uma outra coisa que sempre perguntam para mim, né? Ah, mas olha, eu só tenho segundo grau. Será que eu posso fazer o teatro terapêutico? Gente, é isso que eu falei, a gente tem que ter só vontade. Eu tenho alunos do segundo grau, tenho alunos estudantes que vão prestar vestibular, né? Estão lá, tem alunos que já estão terminando a faculdade, mas que não tem. Mas eu tenho médicos, tem médicos, psicólogos, engenheiros, vendedores, sabe? De Tem, todo enfim, jeito, né? de todas as pessoas. Não tem que ter isso ou aquilo, tem que ter só vontade. Né? Já tive cabeleireira, já tive manicure, já tive médicos. Olha, e não é que médico é maior ou menor, são profissões diferentes. Tá? Então, não fiquem com medo, falar, ai, mais, não tem mais. É só, se eu quero, eu vou lá e faço. É simples assim, porque não tem julgamento. Eu acho que é importante, como você já falou, mas é importante ressaltar, a pessoa querer ir para o teatro terapêutico para aprender alguma coisa, né? Se a Sim. pessoa chega lá querendo saber antes de aprender, isso vai travar. Agora, se a pessoa tiver um pouquinho, abrir só um pouquinho ali, né? Aguarda. Uhum. Para Uhum. aprender alguma coisa diferente, claro que ela vai trocar. Porque toda É. experiência é de troca, né, Leia? A gente Todo. aprende muito com cada um que passa por ali, né? Sempre uma Uhum. troca muito, tanto que eles continuam sendo amigos, pessoas próximas, né? Pacientes, enfim. As pessoas continuam perto da gente, isso é muito legal, porque Continua. sempre tem uma troca. Não é que a gente é dona da verdade e vai só colocar coisas. Não, não é assim, é uma troca. E é uma troca com a Uhum. gente, mas é uma troca com todo o grupo. Se a Uhum. pessoa vai com um pouquinho de abertura para isso, ela se transforma, ela vê um mundo muito mais amplo do que ela estava vendo até então. Acho que É, isso é o poder do teatro terapêutico, né? Também. exatamente. E assim, eu digo isso porque tem pessoas que não vão nem assistir uma peça de teatro, gente, porque acha que não tem roupa, não sabe com que roupa que vai no teatro. Por quê? Porque isso é cultural, é do nosso país, que, né, que não estimula a arte, que desmistifica as pessoas ainda no Brasil. Acham que o artista vem de outro planeta, cai em algum canto, sei lá, né? Que é um ser superior, mas o artista de televisão, tá? Não estou falando de teatro, não, que é um ser superior que vem não sei de onde, que eu jamais vou conseguir ser um ator. Não, gente, por isso que eu estou falando. Se eu tenho vontade, eu só tenho que ter o desejo de saber se eu vou gostar ou não, porque às vezes eu tenho vontade de fazer alguma coisa e depois não é aquilo. Então, assim, não tenham este preconceito que a nossa sociedade coloca mesmo, né? Ah, quem sou eu para fazer teatro? Você, uma pessoa com vontade de fazer teatro. É só isso. Teatro é uma profissão, gente. Não é alguém que vem do além, não, tá? Não é uma religião, não é um culto, não vem de outro planeta. Nós somos super-humanos aí, igual todo mundo. Então, vamos, né, respeitar essa nossa profissão que eu amo tanto, assim. É verdade, que merece, né, muito respeito, muito carinho, porque acho que se as pessoas pudessem ir mais ao teatro, se aproximar mais das Sim. artes, essa sensibilidade que a gente fala, ou essa forma de ver o mundo também ia se ampliar, né? Então, acho que no teatro terapêutico também está implícito essa formação de plateia, né? Que é esse conhecimento de como se portar num teatro, porque muitas pessoas vão fazer teatro terapêutico mas nunca assistiram uma peça de teatro. Né? Então, essa Exatamente. inclusão também é feita, né? Inclusão artística, inclusão teatral. E eu acho que isso também é muito rico para as pessoas, para a vida das pessoas, né? Como a arte é É, mas transformadora. isso, mas isso cai tudo naquilo que a gente estava falando. As pessoas têm que estar dispostas a aprender. Não adianta querer lá chegar sabendo tudo que não vai dar certo, Não né? dá. Eu entrar na faculdade querendo saber mais que o professor.
não vai dar certo. E às vezes tem coisa que o aluno sabe muito mais que a professora. Não estou falando que a professora não Tá sabe, tudo certo. né, sabe? Tá. Mas assim, eu tenho que estar disponível para saber que eu vou fazer uma coisa que eu não sei. Então, eu tenho que estar disponível para aprender. Né? E as pessoas trazem muito isso, eu não sei, eu não vou fazer porque eu não sei, mas claro que não sabe. Por isso que eu estou ensinando, né? E vamos Sim. fazer quantas vezes for necessário para até ficar bacana. Leia, muito bom. Estamos nos aproximando do final, o papo foi ótimo. Em breve teremos outros papos igual a esse. Vai anotando aí suas perguntas para a gente trocar mais figurinha. Eu quero Uhum. deixar de novo os contatos do Teatro Barracão em Cena para você conhecer mais sobre o teatro terapêutico. Pode escrever lá para o pessoal no e-mail cursos com S em cena @gmail.com, ou você pode também mandar um WhatsApp 41, que é Curitiba, 991725517. Leia, quer deixar algum contato para o pessoal escrever, ligar, enfim? Olha, gente, num momento agora só o WhatsApp que a gente, né, consegue deixar. Se alguém quiser entrar em contato comigo, meu telefone, né, converse comigo no WhatsApp, é 41991320164. Se tiver alguma dúvida, quer ter né, um particular, como diz a história, não tem problema. É só deixar uma mensagenzinha, que às vezes eu estou em atendimento, deixo uma mensagenzinha e eu retorno. Sempre, mas eu retorno, tá? Sempre que possível. E a Célia Leia, também, né? muito Deixa eu... bom. Muito obrigada. Também vou deixar meu contato, 41 98835 6020. WhatsApp. Muito obrigado, Leia. Tenha uma boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pela participação. Foi muito Muito bom.